Olá pessoal, hoje nós vamos dar início a mais uma das nossas aulas de discipulado e hoje nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Então vamos abrir a Bíblia lá no Evangelho segundo João, capítulo 14. João capítulo 14, nós vamos ler aí o versículo 16. João 14, 16. Veja o que diz a palavra do Senhor. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Então vamos nesse momento fazer uma oração e vamos pedir ao Senhor que Ele esteja iluminando a nossa mente para que nós possamos compreender a sua palavra. Oremos. Senhor Deus grandioso, Criador dos céus e Criador da terra, nesse momento te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja iluminando a nossa mente para entender a Sagrada Escritura. Haja, Senhor, em nossos corações, para que possamos receber a tua palavra. Em nome de Jesus, que a ti nós oramos. Amém. Então hoje nós vamos falar a respeito da pessoa do Espírito Santo. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos que Jesus Cristo, ele promete aos seus discípulos que enviará um Consolador, e esse Consolador, ele é, na verdade, o Espírito Santo. Nós vamos estudar, então, hoje, pneumatologia. O que é pneumatologia? Pneumatologia é o estudo da pessoa e da obra do Espírito Santo, né? Então, pneumatologia é uma palavra de origem grega, ela surge a partir de duas palavras, que é pneuma, que significa espírito, e a logia, que vem de logos, que um dos significados é estudo. Então, pneumatologia é o estudo do espírito, e aqui mais especificamente na teologia, estudo do Espírito Santo, da pessoa e da obra do Espírito Santo. Então, quem é o Espírito Santo e o que o Espírito Santo faz? Quando nós olhamos por aí, né, nós vemos que existem vários estudos sobre o Pai, vários estudos sobre o Filho, né? Quando nós analisamos essa questão do estudo do ser de Deus, nós vamos perceber que as pessoas estudam muito sobre a primeira pessoa da Trindade, que é o Pai, a segunda pessoa da Trindade, que é o Filho, mas existem poucos estudos sobre o Espírito Santo. E desses poucos estudos sobre o Espírito Santo que existem, a maioria deles é de natureza apologética, ou seja, as pessoas elas estudam sobre o Espírito Santo para discutir coisas a respeito dos dons, a respeito de como o Espírito Santo opera na igreja, para defender ou atacar uma determinada doutrina. Mas muito pouco é estudado realmente sobre o Espírito Santo para ver quem é o Espírito Santo, né? O que ele faz? Qual é a obra do Espírito Santo? Muito pouco estudo nós temos a respeito disso, pelo menos aqui no Brasil. E existem três motivos para nós estudarmos pneumatologia, para nós estudarmos a doutrina do Espírito Santo. O primeiro motivo é porque essa doutrina ela se encontra na Bíblia e ela deve ser conhecida e praticada. Nosso breve catecismo pergunta qual é a coisa principal que a Escritura nos ensina? E a resposta dele, a Escritura principalmente nos ensina sobre o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Então, a Bíblia nos fala quem é o Espírito Santo e nos fala, e a partir dessa compreensão de quem é o Espírito Santo, nós devemos agir, nós devemos viver a nossa vida cristã. Então, esse é o primeiro motivo. A doutrina do Espírito Santo é uma doutrina bíblica, deve ser conhecida e praticada. Segundo motivo pelo qual nós devemos estudar pneumatologia é porque é por intermédio do conhecimento, iluminação, enchimento e ação do Espírito que nós somos transformados. Então, o Espírito Santo ele tem um papel vital na nossa vida, na vida daqueles que são regenerados, na redenção e tudo mais, né? É o Espírito Santo que nos traz conhecimento acerca de Deus. É Ele quem afasta as trevas do pecado de nossas mentes,
para que nós possamos entender o mundo como de fato ele é. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, e é por meio da ação do Espírito Santo que nós nos tornamos crentes verdadeiros, crentes genuínos. Então esse é o terceiro motivo. O segundo motivo. Terceiro motivo pelo qual nós precisamos estudar é porque nós precisamos do poder do Espírito para realizarmos nossa obra. Nós não estamos aqui nesse mundo por acaso, nós temos um dever a cumprir aqui nesse mundo. E o objetivo principal pelo qual Deus nos criou é para a sua própria glória. John Piper vai dizer que Deus nos criou para a sua glória, para adorar a Ele. No entanto, nesse mundo no qual nós vivemos, existem pessoas que não estão adorando a Deus. Existem pessoas que não estão vivendo por aquele motivo para o qual elas foram criadas. E é por isso que tem a evangelização, né? Então, na evangelização, nós saímos pelo mundo, nós convocamos as pessoas para fazer aquilo para o que elas foram criadas, que é glorificar a Deus. Então, e para essa obra, quem nos habilita para essa obra de evangelização e de adoração também é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é quem nos dá poder, é quem nos dá habilidades para nós evangelizarmos, para nós adorarmos. Tudo isso é pela ação do Espírito Santo em nós. 3 princípios bíblicos sobre a doutrina do Espírito Santo, ou seja, o que nós devemos ter em mente? 3 coisas básicas que nós precisamos ter em mente quando nós estudamos essa doutrina, que é a doutrina do Espírito Santo. Primeira coisa, o Espírito Santo é Deus. Nós vamos ver mais à frente, com mais detalhes. Mas já adiantando, o Espírito Santo ele não é uma mera força ativa ou algo parecido. Ele é um ser pessoal e ele é da mesma natureza do Pai e do Filho. Portanto, ele é Deus. Segunda coisa, o Espírito Santo é quem converte o pecador que crê. Quando alguém reconhece o seu estado de pecado, se arrepende e crê no Senhor Jesus Cristo, ele só faz isso por causa da ação do Espírito Santo nele. Terceira coisa, a ordem de Deus é para que todos os crentes sejam cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Esse deve ser o objetivo do crente. E ser cheio do Espírito Santo é algo que vai se manifestar por meio das nossas ações, por meio da nossa vida de santidade. Então, a primeira coisa aqui que nós vamos estudar são os nomes do Espírito Santo, ou seja, como a Bíblia ela se refere ao Espírito Santo. Então vamos lá. A Bíblia ela vai usar vários nomes, vários títulos para identificar a pessoa do Espírito Santo e para identificar a influência do Espírito Santo na vida dos seres humanos. O primeiro nome é Deus. A Bíblia claramente diz que o Espírito Santo é Deus. Quando você lê Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4, né, ali na história de Ananias e Safira, você vai ver que Pedro ele vai dizer que Ananias e Safira mentiram para Deus e não para os homens. Aí depois diz que eles mentiram para o Espírito Santo, identificando claramente o Espírito Santo com Deus. Segundo, Senhor, 2 Tessalonicenses 3,5. Terceiro, bom Espírito, Neemias 9:21. Depois, Santo Espírito, Salmo 51:11. Tem esse também que é os 7 Espíritos de Deus, Apocalipse 14. Espírito de adoção, Romanos 8:9. Espírito de Deus, Gênesis 1:2. Espírito do Filho, Gálatas 4:6. Espírito do Pai, Mateus 10:20. Espírito do Senhor, Atos 5:9. Espírito do Senhor Deus, Isaías 61:1. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele é o Espírito da Santíssima Trindade. Ele é o Espírito tanto do Pai, como ele também é o Espírito do Filho, e ele é o próprio Espírito Santo. Então, são estes os nomes que a Bíblia utiliza para se referir ao Espírito Santo. Em João, capítulo 14 ao capítulo 16, nós vamos ter ali
a teologia do próprio Jesus Cristo a respeito do Espírito Santo. Ali o próprio Jesus, ele vai falar sobre o Espírito Santo. Jesus vai utilizar 3 palavras para denominar o Espírito Santo. A primeira delas é o Consolador. A palavra consolador, parakletos, no grego, ela significa encorajador, auxiliador. E essa palavra ela era usada na linguagem jurídica para o advogado de defesa. Ou seja, é alguém que ajudava, era alguém que apoiava o réu. Então, uma pessoa, o Espírito Santo, ele é uma pessoa que provê encorajamento, conselho, força, entusiasmo, motivação e poder. A Escritura vai comparar o Espírito Santo, o apoio que ele dá, ao apoio de um pai carinhoso para com o seu filho. E é exatamente por isso que Jesus fala: não vos deixarei órfão. Então, por meio do Espírito Santo, Deus estará cuidando dos seus discípulos. Por meio do Espírito Santo, o Pai cuida de seus filhos. O Pai cuida de nós. A Arival Dias Casimiro vai dizer o seguinte: a palavra órfão, desse versículo, ela é encontrada exclusivamente nesse texto e em Tiago, capítulo 1, versículo 27. O seu melhor sentido é destituídos. Era comumente usado para indicar filhos destituídos dos seus pais e de tudo aquilo que uma paternidade responsável oferece. Não vos deixarei órfãos. Jesus Cristo não nos deixou sem amor, sem exemplo, sem lei, sem recompensa, sem destino, sem serviço, sem paz, sem esperança. Então, o Espírito Santo ele está nos dando todas essas coisas que são essenciais para as nossas vidas, para a nossa vida cristã. O Espírito, então, ele derrama amor divino no coração, Romanos 5,5. Ele testemunha quem são os filhos de Deus. Como nós sabemos que nós fomos salvos, que nós fomos eleitos? Por causa do testemunho interno do Espírito Santo. Ele nos unge com alegria e discernimento. Ele derrama paz e esperança na mente e no coração. Ele concede alegria na luta. Ele nos assiste em nossas fraquezas. Ele nos conduz para a frutificação espiritual. Ele capacita-nos para o serviço que o Senhor Deus nos deu. Esse, então, é o primeiro termo que o próprio Jesus Cristo ele vai utilizar para se referir ao Espírito Santo. Ele é o Consolador. Mas além de ser o Consolador, o Espírito Santo é também o Espírito da verdade. Jesus diz, uma das nomenclaturas que Jesus utiliza para se referir ao Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito Santo ele é a essência da verdade, revelador do que é verdadeiro. Então nós só podemos conhecer aquilo que é verdadeiro por meio do Espírito Santo. No mundo como um todo, tudo o que é verdadeiro, nós só podemos conhecer porque o Espírito Santo ele trabalha em nossa mente, afastando os efeitos noéticos do pecado e nos fazendo conhecer a verdade. O que é isso? A Escritura nos ensina que quando nós pecamos, o que aconteceu foi que o pecado ele corrompeu todas as nossas faculdades. Ele corrompeu, inclusive, a nossa mente. E aí que vem esse termo, efeitos noéticos do pecado. Não vem de Noé, mas vem de nux, que significa mente. Significa que a nossa mente ela foi obscurecida pelo pecado. E o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo ele afasta as trevas do pecado das nossas mentes para que nós conheçamos o mundo como de fato ele é. Então nós só podemos conhecer a verdade por meio da ação do Espírito Santo. Ele é a essência da verdade. Por isso João testifica que ele é o Espírito da verdade, lá em 1 de João, capítulo 5, versículo 6. Ele é o autor da Escritura, que é a verdade escrita, né? Jesus diz, João 17, santifica-os, na verdade a tua palavra é a verdade. Quem nos manifesta essa verdade, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo.
ele dá conhecimento da verdade salvadora, que é Jesus Cristo. Então, Jesus é a verdade, o Espírito também, por quê? São de uma única natureza. A natureza divina são um único Deus. Os nomes, então, do Espírito Santo. Não existe possibilidade de se conhecer a verdade de Deus, senão pelo Espírito Santo. E uma mentira contada ao Espírito Santo, quando você vê na Escritura, ela é punida com a própria morte. Então, veja como ele é o Espírito da verdade e como a verdade ela está intimamente ligada, intimamente relacionada ao Espírito Santo. É por isso que Jesus fala que ele é o Espírito da verdade. Então, Jesus já nos deu dois nomes para o Espírito Santo: Consolador e Espírito da verdade. O terceiro, o Espírito Santo. Né? O terceiro nome que Jesus nos dá para esse Espírito é o Espírito Santo. Lá em João 14, versículo 26, Jesus vai qualificar este Espírito como sendo o Espírito Santo. E ele é santo por dois motivos básicos. Primeiro, por causa da sua natureza santa e perfeita. Ele é da mesma natureza do Pai e do Filho, que são da Santíssima Trindade. Então ele é perfeitamente santo. Então esse é o primeiro motivo pelo qual ele é chamado de Espírito Santo. O segundo motivo é por causa do seu ministério. Qual é o ministério do Espírito Santo? Qual é a obra, o serviço do Espírito Santo na vida dos crentes? Produzir santidade no crente. Então esse é o segundo motivo pelo qual ele é chamado de Espírito Santo. Isso nós vimos em Salmos 51:11, Romanos 1:14. Então, esses são os nomes do Espírito Santo. Agora nós vamos ver a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos aprender um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós aprendemos sobre os nomes. Agora nós vamos aprender sobre a pessoa do Espírito Santo. Há um único Deus verdadeiro que subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso nós aprendemos na nossa aula sobre a Santíssima Trindade, né? Então, você pode procurar essa aula aí. Existe um só Deus que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade, diz o nosso breve catecismo. E continua: ele procede do Pai, do Filho, da mesma substância e igual em poder e glória, e deve-se crer nele, amá-lo, obedecê-lo, adorá-lo juntamente com o Pai e o Filho por todos os séculos. O Espírito Santo é Deus. Primeira coisa, o Espírito Santo ele é uma pessoa. A Bíblia fala dele como uma personalidade que expressa ideias, fala dele como expressando sentimentos, comportamentos. Então, de todas essas formas, a Bíblia vai se referir ao Espírito Santo. Então, quando você lê a Bíblia, você vai perceber que existem várias evidências de que o Espírito Santo é uma pessoa. Existem várias linhas de argumentos. Primeira delas, argumentos gramaticais. Veja que Jesus diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14,16. Então, a expressão outro Consolador, ela indica que o Espírito Santo é alguém como Jesus. Por isso ele fala outro. Uma personalidade distinta do Pai e do Filho, mas também uma pessoa. Jesus se refere a ele como se ele fosse um ser pessoal. Segundo, apesar do substantivo espírito, né, dando os argumentos gramaticais, apesar desse substantivo espírito, pneuma, no grego, ele ser de gênero neutro, ao se referir ao Espírito Santo, nós vamos ver que Jesus ele vai sempre utilizar o gênero, o substantivo, ele vai sempre vir acompanhado de um pronome pessoal masculino, né? Então, indicando que há uma personalidade no Espírito Santo. Então, esses são os argumentos de ordem gramaticais. E existem também os argumentos pessoais. A Bíblia ela sempre apresenta o Espírito Santo como uma pessoa, vai lhe atribuir traços de personalidade, vai falar dele como tendo inteligência, 1 Coríntios 2, do 10 ao 11, Romanos 8,
27, como tendo vontade, 1 Coríntios 12, 11, e Atos 3, do 1 ao 3, como tendo emoções ou sentimentos, Efésios 4, 30, Romanos 15, 30. Ele age como uma pessoa, ele fala, né? Você está vendo aí na tela as referências, você pode aí tirar o print para depois olhar na sua Bíblia. Vou só dizer o que ele faz. Ele fala, ele intercede, ele testemunha, ele ensina, ele chama, ele envia a pessoa, ele conversa, ele guia, ele orienta. Então, todas essas características de pessoas. O Espírito Santo é uma pessoa contra a qual você pode blasfemar, você pode mentir, tentar resistir e obedecer. Né? Não você pode decidir que é permitido, mas no sentido de que é possível. Né? Então, todas essas características são características de pessoa. Uma outra coisa agora que nós vamos estudar, a divindade do Espírito. Primeiro vimos, é uma pessoa. Agora nós vamos ver, ele é divino, ele é Deus. Por divindade do Espírito, se entende que ele é um com Deus. Que ele faz parte da divindade, que ele é co-igual, co-eterno, co-substancial com o Pai e com o Filho. Então já vimos na aula sobre Trindade. O Espírito Santo ele é uma das três pessoas da Trindade. Mateus 28, 19, João 14, 16 vai demonstrar isso. No que se refere às obras divinas, nós devemos entendê-las didaticamente da seguinte maneira. O Pai é a origem da qual elas começam, o Filho é o meio pelo qual elas acontecem, e o Espírito é o executivo pelo qual elas são realizadas ou aplicadas. Então, não é uma ordem temporal, aqui é uma ordem didática, apenas para nós entendermos. O Pai é a origem, o Filho é o meio pelo qual as coisas acontecem, o Filho é aquele que é o executivo. Podemos pensar na salvação, né? Ela vem do Pai, de iniciativa do Pai. O Filho, ele é o meio pelo qual o Pai, ele vai realizar a obra de redenção. É o Filho que vem ao mundo, é o Filho que prega o Evangelho, é o Filho que vive uma vida de perfeita obediência no lugar dos seres humanos, que paga a dívida dos seres humanos. E o Espírito Santo, ele é o executivo, aquele que aplica, né? Agora, depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, o Espírito Santo, ele é aquele que vem e aplica aquilo que Cristo fez a nós, usando os pregadores para pregar a palavra, por meio da palavra agindo em nossos corações, nos fazendo compreender a palavra por meio da iluminação, regenerando o nosso coração, né? Na sua ação sobrenatural em nosso coração, nos santificando, né? E por fim, todo um processo, por fim ele irá nos glorificar. A cada dia ele está nos tornando mais parecidos com Cristo. E quando Cristo voltar e o nosso corpo ressuscitar, então nós seremos completamente parecidos com Cristo, né? Não iguais, mas parecidos. Nós iremos ter um corpo glorificado como ele tem, e iremos ser completamente santos, parecido com ele, né? De forma parecida com Jesus. Então, o Espírito Santo é aquele que aplica. A divindade do Espírito Santo, né? Atributos divinos. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que ela vai dar atributos divinos ao Espírito Santo. Primeiro, a eternidade, Hebreus 9,14. Onipotência, Gênesis 1, do 1 ao 2. Onipresença, Salmo 139, versículos de 7 a 8. Onisciência, 1 Coríntios 2, 20. Soberania, João 3, 8. Santidade, Mateus 28, 19. E vida, Romanos 8, 2. Então nós vemos que alguns atributos divinos são atribuídos ao Espírito Santo pela Escritura. As obras, não só os atributos, mas também as obras de Deus, naquilo que Deus faz, aquilo que é próprio de Deus fazer, também é atribuído ao Espírito Santo. A criação, inspiração das Escrituras, né? Você está vendo aí os textos, né? Tira um print aí, para depois você conferir. Encarnação de Cristo, ressurreição. Em suma, o Espírito Santo é Deus. Vimos então a divindade do Espírito Santo, agora vamos ver a obra do Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz.
Os teólogos vão costumar dividir as obras do Espírito Santo entre obra geral e obra especial. Obra geral, eles vão dizer aquilo que o Espírito Santo faz na criação. O Espírito Santo, ele, juntamente com o Pai e o Filho, criou todas as coisas. O Espírito Santo tem uma função na providência, né? Então é a obra do Espírito Santo na criação. E há uma obra especial que isso tem a ver com a redenção, que é a obra do Espírito Santo nos eleitos de Deus. Então alguns teólogos vão dividir obra geral, obra especial. Às vezes eles vão falar que a obra geral na criação, a obra especial na redenção. Alguns vão, de uma forma mais poética, dizer na criação, na nova criação, que é mais geralmente conhecido como graça comum e graça especial. Né? Então, o Espírito Santo ele age na graça comum. Por exemplo, quando um cientista ele descobre uma coisa a respeito do universo, ele descobre porque o Espírito Santo está lá iluminando a sua mente. Né? Uma pessoa iluminada não necessariamente é uma pessoa regenerada. Né? Você lê Hebreus, ele vai dizer, né, que algumas pessoas foram iluminadas e depois elas abandonaram a igreja e tudo mais. Né? Então, o cientista, quando ele pesquisa a natureza e ele descobre algumas coisas acerca da natureza, ele só faz isso por causa da graça comum, que é a graça de Deus derramada sobre todos os homens, não importa se eleitos ou não. Né? Então isso é chamado de graça comum. E faz parte da graça comum um cientista observando a natureza e descobrindo verdades a respeito da criação. Né? Por quê? Porque o Espírito Santo está iluminando a mente dele para que ele compreenda essas verdades a respeito daquilo que nós chamamos de revelação geral. Né? O Espírito Santo está afastando as trevas do pecado ali da mente dele. Então, essa é a graça comum. E a graça especial é aquilo que só faz com os eleitos. A regeneração é só com os eleitos. Santificação é só com os eleitos. Então, isso faz parte da graça especial. Iluminação e regeneração, né, para a salvação. Isso é só com os eleitos. Né? Os ímpios até são iluminados para entender determinadas coisas, tanto da revelação geral quanto da revelação especial, mas isso não serve para a sua salvação. Isso serve, pelo contrário, para a sua condenação. A ação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Né? Nós vamos ver que o Espírito Santo já está lá no Antigo Testamento. Ele não é uma coisa somente do Novo Testamento, mas toda a Bíblia ela é trinitária, ela trata a respeito da Trindade. Em toda a Bíblia você vai encontrar as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. No Antigo Testamento o Espírito Santo convencia, Gênesis 6:3, vivificava, Salmo 119, 25. Então você vai vendo uma obra bem parecida com aquela do Novo Testamento. Ele iluminava, Salmo 119, 27. Conduzia a alma a Deus, Salmo 65, 3 a 4. Instruía, Neemias 9, 20. Sustentava o crente, Salmo 37, 24. Inspirou os profetas, Ezequiel 2, do 1 ao 2, inspirou as Escrituras, 2 de Pedro 1, 21, concedeu dons aos crentes, Gênesis 41, 38, Êxodo 31, do 2 ao 5, capacitou os crentes para o serviço. Então, algumas pessoas vão dizer, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não habitava nos crentes, ou ele estava só sobre os crentes. Não. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele já realizava a obra de convencer. Só podemos compreender as coisas por causa da ação do Espírito em nossa mente. Já habitava os crentes, né? Tem uma palestra do Mauro Meister, que é bem interessante sobre isso. Ele vai mostrar qual é a diferença do Novo Testamento. Aí ele vai dizer, no Novo Testamento ele vai ler o versículo, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Qual é a diferença? A diferença agora, os crentes eles já tinham o Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas agora é dado uma maior medida do Espírito Santo que vai dar poder, vai habilitar os crentes para pregar o Evangelho. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, tem uma palestra do Mauro Meister, né, que ele explica isso muito bem.
de forma magnífica. São 2 vídeos, se não me engano, na Fiel, Conferência Fiel, que dá essa palestra. Então você procura aí para você entender mais, mas o fato é isso. O Espírito Santo ele já habitava e habilitava os crentes do Antigo Testamento. E no ensino de Jesus sobre o Espírito Santo, algumas tarefas especiais lhe são atribuídas. Ele ensina e relembra, ele dá testemunho de Jesus, ele convence o mundo, ele guia a toda a verdade, e a obra principal do Espírito Santo é glorificar a Cristo. Nossa conclusão, quais são as conclusões que você precisa chegar aqui, diante dessa aula? Primeiro, você precisa do Espírito Santo para ser transformado por Deus. Então tenha isso em sua mente, não é por você mesmo, não é por suas obras, é pela ação do Espírito Santo em você. E até quando você faz boas obras, você só faz boas obras porque o Espírito Santo lhe habilitou a fazer isso. Então não é um motivo para você cobrar de Deus alguma coisa. Não, você não pode cobrar graça por ter recebido graça. Até as boas obras que você só realiza capacitado pelo Espírito de Deus. E você deve buscar o enchimento do Espírito Santo. Quando os apóstolos receberam maior porção do Espírito, eles foram transformados. Né? Você vê aqueles apóstolos medrosos, se escondendo, são transformados, têm ousadia, eles vão e eles agem e eles pregam o Evangelho. O Espírito Santo ele nos transforma. Charles Swindoll, ele vai dizer o seguinte a respeito do Espírito Santo. A força mais poderosa da sua vida como cristão é algo que você nem mesmo pode ver. Ela é tão poderosa que lhe sustenta eternamente até que Cristo venha e assegure o seu destino. Envia-lhe para a eternidade. Enquanto isso, ele está pronto para trabalhar dentro de você, transformando a sua vida. Então, que possamos buscar conhecer mais a respeito dessa doutrina, que é a doutrina do Espírito Santo, que possamos, então, ser transformados por esse Espírito, buscar conhecer mais a Deus, buscar conhecer mais a Escritura que nos foi manifestada pelo Espírito, para que nós possamos viver uma vida de obediência ao Senhor nosso Deus. Então que nosso alvo como cristãos seja sermos enchidos pelo Espírito Santo. Amém. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por sua palavra. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse estudo que nós tivemos. Te pedimos ao Senhor que o Teu Espírito esteja agindo na mente dos nossos irmãos, para que eles possam compreender esta aula e que eles possam ser fortalecidos pelo Espírito, reconhecer que são dependentes do Espírito e buscar fazer boas obras para a glória de Deus. Em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, que a Ti nós oramos. Amém. Então, amém e até a nossa próxima aula.